Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui matar a curiosidade de muitas pessoas que pesquisam sobre cirurgia bariátrica. Pra você que talvez seja o primeiro vídeo que está assistindo aqui no meu canal, eu fiz a bypass gástrico, que é uma redução do tamanho do estômago e também um desvio no intestino, tá? Eu fiz essa cirurgia em 2015, em dezembro de 2015, e muitas coisas na minha alimentação mudaram desde então. Eu venho falando aqui no canal, principalmente nos últimos vídeos, que a minha cabeça mudou muito em relação ao assunto dieta, restrição alimentar e tudo mais. Mudou sim. Eu hoje sou uma pessoa que não faço mais dietas e não tenho mais restrições alimentares da forma que eu tinha antes. Mas a cirurgia bariátrica me fez tomar algumas decisões e tomar algumas atitudes em relação à alimentação, pelas sensações que eu sinto quando eu como. Então, por eu ter um estômago menor, por eu ter um desvio no intestino, acaba sendo que a forma com que eu como, o sentimento quando eu como mude, a sensação, melhor dizendo, mude a sensação da alimentação. Antes eu tinha uma sensação na hora da alimentação, de comer, e agora eu tenho outra. Então, era uma coisa que eu me perguntava muito antes de ter feito a cirurgia bariátrica, questionava muito meu médico sobre como eu iria me alimentar, como seria a sensação. Eu tinha uma grande preocupação em sim, parar de sentir prazer de comer, eu tinha uma grande preocupação de não conseguir mais comer, porque muitas das pessoas me falavam isso, pessoas que não tinham feito cirurgia bariátrica, pessoas que não tinham compreensão do assunto, me falavam que eu não iria mais conseguir comer depois que eu fizesse a cirurgia. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram essas informações, porque eu tô aqui pra desmistificar o assunto pra vocês. E mudou sim, mas eu sinto ainda prazer em comer, sabe? O prazer na hora de comer não mudou, porque eu acho que a alimentação tá sim vinculado ao prazer de comer, e você não precisa perder esse prazer de comer na hora da refeição pra ficar mais magro, sabe? Você pode, sei lá, substituir os alimentos por alimentos mais saudáveis e continuar fazendo um tempero gostoso, alguma coisa que você goste. O prazer, ele faz sim parte da alimentação. Bom, como eu fiz o bypass gástrico, né, que é essa redução de estômago e desvio do intestino, algumas coisas mudaram sobre a questão de doces e sobre a questão também da bebida alcoólica. Essas são as duas principais mudanças que eu tive na minha alimentação. Primeiramente, falando sobre doces. Eu sempre fui uma pessoa, uma formiga, sempre fui uma pessoa que gostou muito de comer doce, chocolate, enfim. E eu acabei restringindo muito a forma de que... não digo a quantidade, mas eu digo as vezes que eu como doce. A quantidade reduz de qualquer tipo de comida, né? Isso acho que tá bem claro. A quantidade reduz que você consegue comer, mas a quantidade as vezes que eu como doce, por exemplo, na semana, do mês, eu acabei diminuindo muito, decorrente à cirurgia bariátrica. Porque quando eu como doce, dependendo do doce que eu como, se tem muito teor de açúcar muito forte, eu tenho algo chamado dumping. Pra você que não sabe o que é, dumping é uma sensação onde o açúcar passa, como eu tenho esse desvio no intestino, então não passa pelo desvio e acaba indo direto. Então, eu sinto, por exemplo, eu começo a suar frio, me dá dor de barriga muito forte, eu sinto cólicas, me dá uma dor de estômago muito grande, então eu acabei reduzindo a quantidade de doce. Desculpa, gente, se a câmera tá chacoalhando.
acabei reduzindo a quantidade dos doces, tá? No trabalho eu praticamente não como doces, às vezes tem um aniversário, alguém leva um bolinho, alguma coisa assim, e eu peço sempre pro aniversariante pra estar trazendo um pedacinho pra casa, porque eu tenho medo de passar mal no trabalho e acabar afetando o meu dia. Então, às vezes eu arrisco comer um pedacinho em casa, pedacinho mesmo, sabe, já com esse receio, pra não, enfim, pra não ficar sem comer. Eu também sinto vontade de comer, né? Mas eu acabei reduzindo muito por uma escolha mesmo. Outra questão é a questão do álcool. Eu nunca fui uma pessoa de beber muito, nunca fui uma pessoa, tipo assim, de beber e tal, nunca fui. Mas eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, que tudo que eu conto aqui é algo particular meu, né, vocês já sabem disso. Mas vou contar uma coisa pra vocês. Eu sinto menos a bebida alcoólica. Se eu bebo bastante, não faça isso, mas eu já testei. Se eu bebo bastante, assim, o que é bastante pra mim? Bastante é bastante mesmo, sabe? Tipo, tomar, sei lá, meio litro de uísque, isso pra mim é bastante. Não tô aqui querendo dizer pra ninguém que faz cirurgia bariátrica fazer isso. Eu estou apenas contando pra vocês o que acontece comigo. Eu fico bêbada por 10 minutos, sabe? Eu sei que tem gente que bebe aí muito mais. Eu, por exemplo, esse ano de 2018, bebi 2 vezes, em 2 formaturas de 2 amigos meus. Então, foram 2 vezes no ano que eu bebi e eu sinto menos a bebida. Então, eu acho que, não digo isso com certeza, mas eu acho que este fato de quem faz esse desvio, talvez sentir menos a bebida, menos os efeitos da bebida, faça talvez com que a pessoa beba mais, sabe? Tem até algum risco de se tornar alcoólatra, alguma coisa assim. Eu nunca gostei de cerveja, então, tipo, já aconteceu de eu tomar cerveja, mas não, pra mim é a mesma coisa que tomar Coca-Cola. Não sinto nada de efeito, nem tontura, nem nada disso. E uísque, bebidas mais pesadas, eu fico, tipo, bêbada por 10 minutos e depois passa. Agora eu vou falar pra vocês como é a parte de mastigar e de engolir a comida. Eu tinha muito essa dúvida antes de fazer cirurgia bariátrica. Vou dar um exemplo pra vocês. Bife é algo que eu tenho muito cuidado na hora de comer, porque eu sei que eu posso ter entalos, assim, horríveis, tá? Eu não sei explicar pra vocês como isso acontece, eu acho que o médico pode explicar muito melhor do que eu, mas eu sinto que às vezes a comida ela para aqui nessa região. Ela para e aí eu tenho que tomar líquido. Talvez é porque nesses momentos que acontece isso, eu tenha mastigado muito pouco, tenha comido rápido e tudo mais, então eu sinto esse entalo e fica um tempo ali e a comida desce. E eu tive um entalo muito feio com bife, então eu tenho muito receio na hora de comer bife, assim, eu procuro ter o máximo de cuidado possível nesse sentido. E aí dói, gente. Quando acontece o entalo, não dói só aqui. Quando chega no estômago, dói muito, muito, muito mesmo. Dói, 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 sabe? Por muito tempo. Então eu cuido muito na hora de comer bife. Outros tipos de alimento, comida salgada, claro que eu reduzi a quantidade de tudo, como eu já falei, mas não mudou nada não mudou nada. O gosto dos alimentos também não muda em nada. Algo assim, gente, que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que muitas dessas coisas eu já sabia antes de fazer cirurgia bariátrica, por isso que é muito importante a informação, sabe? Eu já sabia que eu ia ter uma diferença aí com doce, já sabia que eu ia ter essa questão da bebida alcoólica, eu já escutei de outras pessoas, a questão do entalo, isso eu já tinha escutado antes, dumping, tudo isso eu já tinha escutado antes. Então eu já tinha esse tipo de informação, eu já sabia que o que ocorre comigo hoje poderia acontecer e que iria acontecer. E muito pior, sabe? Tipo, eu já soube de relatos de pessoas que vomitam e tudo mais. Eu não tenho esse tipo de problema. Acho que eu vomitei uma vez depois que eu fiz cirurgia bariátrica, assim, e foi uma vez. Eu sei que tem pessoas que vomitam muito mesmo, às vezes quando acontece o entalo e tudo mais.
Mas assim, eu acho muito importante a informação. Antes de você fazer qualquer coisa, tenha todas as informações na cabeça. Porque eu conheço pessoas que tiveram depressão depois de fazer cirurgia bariátrica, porque não conseguiam comer como antes. Mas assim, por mais que a gente saiba, quando a gente tá na empolgação de fazer alguma coisa, quando a gente coloca na cabeça que a gente quer fazer, não importa o que o mundo fale pra gente, a gente vai lá e faz. Mas eu conheci pessoas que tiveram um problema assim, psicológico, que tiveram que se tratar. Além de tudo que já passaram na vida por ser gordo, né? Ainda acontecer isso depois da cirurgia bariátrica, continuar tendo problemas mais ainda psicológicos, porque tem coisas que se agravam depois da cirurgia. Enfim. Bom, pessoal, espero ter tirado dúvidas de vocês sobre a questão da alimentação, ter talvez desvinculado algumas ideias aí que as pessoas falam pra vocês. É claro que cada um é cada um, cada alimentação é alimentação, cada estômago é estômago e tal. Mas eu espero ter ajudado mesmo vocês nesse sentido. Uma coisa que eu quero também falar pra vocês, assim, do fundo do meu coração, é que cirurgia bariátrica não é pra todo mundo, tá? Cirurgia bariátrica não é pra todo mundo. Eu até, assim, hoje eu me questiono sobre fazer ou não fazer, se as pessoas deveriam ou não deveriam fazer cirurgia bariátrica. Tem esse questionamento por trás, sabe? Bem, mas isso é papo pra outro vídeo. Clique aí no gostei se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você se interessa por cirurgia bariátrica, por esses assuntos referentes à alimentação. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!